Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa da TV do Complexo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. O assunto de hoje é história. Vamos falar sobre o primeiro transplante de fígado que aconteceu em 2001. Para falar sobre o tema, o autor deste transplante, o professor da Faculdade de Medicina, Orlando Castro Silva Júnior. Professor, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Bom dia. Professor, o senhor tem em mente ainda esse primeiro transplante? Sim, claro. Isso é um marco extremamente importante, né, na vida de qualquer pessoa que realiza um fato desse, né? Não só o primeiro transplante em si, mas todo o preparo que foi feito antes, né, junto ao Hospital das Clínicas, para a realização desse evento, né, Então, tenho muito claro na minha cabeça, na memória, todas as nuances que cercaram esse primeiro transplante. Conta um pouco desse dia. No dia 1º, era 1º de maio, era um feriado, e tinha um congresso de transplante de fígado, ou de transplante de modo geral, em Vitória. Então, eu e minha esposa estávamos em Vitória, quando surgiu o doador, aqui em Ribeirão. E eu fui avisado e eu já vinha para cá, né? Eu fiz todo o roteiro que eu havia já estabelecido para voltar para Ribeirão Preto. E o doador, por coincidência, ele estava em Ribeirão, ele estava na unidade de emergência, né? Porque o doador varia muito do seu local de origem, né? O doador. Ele estava na unidade de emergência e, por telefone, o doutor Agite, na época, foi quem conduziu a cirurgia do doador. Nós ficamos em contato por telefone, já havia celular, né, em 2001. Aí eu cheguei em Ribeirão Preto e, quando eu cheguei em Ribeirão, no aeroporto, o doutor Agite, o professor Agite, começou a cirurgia do doador lá na unidade de emergência. E nós depois, uma e meia da manhã já do dia 2, então, da madrugada do dia 2, nós iniciamos a cirurgia do receptor. Quanto tempo demorou desde a retirada do órgão até o transplante? O senhor falou, terminou. Olha, Marcos, era o primeiro transplante, né? O primeiro transplante, então, eu já havia participado de muitos transplantes clínicos em São Paulo. Eu trabalhei com o professor Silvano Raia, em São Paulo, então, assim, já havia participado, mas nunca havia sido o cirurgião principal, né? Então, nesse primeiro transplante, todos éramos... era a primeira cirurgia de todos nós, né? Ou pelo menos a minha como cirurgião. Então, o total da cirurgia, em tempo, foi... Desde a hora que tirou o fígado do doador na unidade de emergência até o final da cirurgia do receptor, foi em torno de, acredito que 12, 14 horas mais ou menos, os dois procedimentos, né? Então, e a cirurgia do receptor deve ter durado em torno de 12 horas, né? É um tempo longo, se comparado com os tempos atuais, né? Com os tempos de cirurgia realizados atualmente, mas para aquela cirurgia e pelo resultado dela, né, o paciente saiu bem, sem complicação alguma, foi uma cirurgia bem sucedida, né? Então, entre a retirada e a finalização foram 20 horas? Sim, começou 12. às 6, 12, em torno de 20 horas. 20 horas. E como é que terminar o primeiro transplante? Como é que o senhor sentiu ao terminar o primeiro transplante de fígado no Hospital das Clínicas de Ribeirão? Olha, é aquela... Bom, primeiro que nós saímos do transplante, eu praticamente saí do transplante, assim, com muito sono, muito cansaço, mas assim, com aquela sensação de dever cumprido, né? É uma sensação de ter cumprido uma missão muito almejada, né? Para você ter ideia, nós levamos a preparação da equipe, desde as instalações, material técnico, preparação das equipes. Nós ficamos aí em torno de quase 10 anos
se preparando, nos preparando para a realização do transplante. Então, você pode imaginar que a sensação foi de alívio, né? Foi aquela sensação de dever cumprido mesmo, né? E a sensação de dever cumprido e de ter mostrado, né, para a comunidade, né, que a equipe conseguiu realizar o transplante, né? E que até o momento estava indo tudo bem e com sucesso, né, no final da cirurgia. Professor, o senhor disse que obviamente não fez o transplante sozinho, o senhor faz essa ressalva. Quantas pessoas trabalharam para que ocorresse esse fato? Olha, eu lembro bem que o primeiro transplante envolveu uma equipe de 40 pessoas, né? Isso está registrado nos jornais da época. Então, quem eram essas 40 pessoas? Enfermeiras, auxiliares de enfermagem, circulantes de sala, os cirurgiões, os clínicos, enfermeiros, radiologistas, enfim, todo o material, todos os anestesistas, né? Então, uma equipe de 40 pessoas. O transplante de fígado, como geralmente quase todos os transplantes, mas particularmente de fígado, é um trabalho, acho que o exemplo maior de um trabalho de equipe. Se alguma coisa der errado, prejudica todo o andamento né? Por isso que ele é complicado. Ele é complicado do ponto de vista técnico e é complicado do ponto de vista logístico. Professor Orlando, muito se fala da necessidade num transplante de fígado de várias bolsas de sangue. Qual era a quantidade lá no início, quando o senhor começou em 2001, e qual é a necessidade hoje de bolsas de sangue num transplante de fígado? Bom, a gravidade dos doentes, ela varia muito de paciente para paciente, né? Então, tem pacientes que potencialmente têm um maior potencial de sangramento, né? E tem pacientes que têm um menor potencial de sangramento. Entretanto, isso é algo, muitas vezes, imprevisível, né? Então, nós temos que ter um estoque, em torno de 30 bolsas, que o Hemocentro, por exemplo, no caso aqui, ele tem que deixar para a gente começar o transplante, né? Agora, dentro desse espectro, né, de variação, aqui em Ribeirão Preto nós tivemos transplantes onde o paciente não recebeu uma bolsa sequer. Por outro lado, em São Paulo, por exemplo, bem no começo da era dos transplantes entre nós, no Brasil e na América Latina, eu cheguei a participar de transplantes onde o paciente recebeu mais de 90 bolsas de sangue, entre os mais variados tipos de, né, concentrado de hemácias, plaquetas, fibrinogênio e assim por diante, né? Você tem um número mínimo, que está em torno de 30 bolsas, muitas vezes a gente não usa, e muitas vezes a gente precisa aumentar. Falou agora há pouco que houve uma redução no tempo da cirurgia atual em relação àquela primeira que o senhor realizou em 2001. Reduziu para quanto? E houve nesse período evolução técnica? Olha, Marcos, o transplante de fígado ele é um procedimento, por ser de alta complexidade, é um procedimento que absorve tecnologia para a instituição e transfere tecnologia para todo o hospital. Por isso que um hospital que faz transplante de fígado, ele é geralmente um hospital de referência, né? Isso significa que se o indivíduo for operado de uma hérnia, ou for operado de uma apêndice, num hospital que faz transplante, há uma certeza do paciente que procura esse hospital que esse hospital é bom, porque não é todo hospital que tem a capacidade de fazer um transplante de fígado, né? Então, naquele tempo, né, isso 17 anos atrás, não havia todo o instrumento, primeiro, não havia todo o instrumental cirúrgico que tem hoje, os bisturis, bisturi de ultrassônico, bisturi de argônio, né? Então isso já gerava uma dificuldade e uma lentidão maior na execução do ato operatório comparado a hoje. Hoje tem uma série de instrumentos que não havia naquele tempo. E todo esse instrumental, a capacitação da equipe foi possível ao longo do tempo, né, em função de você começar a fazer esse procedimento. Então, com isso, naturalmente, e toda a equipe foi aprendendo ou se capacitando melhor para a realização do procedimento.
Então, naturalmente, o tempo cirúrgico ele cai, né? O tempo de cirurgia cai. Cai para quanto? Hoje se faz o transplante em torno de 5 a 6 horas, tem transplante que dura 4 horas e meia, né? Então, isso em todos os lugares, né? Uhum. Então, nós evoluímos aqui, se compararmos com os outros centros, e evoluímos aqui, comparando os tempos cirúrgicos ao longo desses 17 anos. Professor, o senhor disse que a equipe treinou 10 anos para fazer o primeiro transplante aqui em Ribeirão Preto em 2001. De 2001 para cá, quantos transplantes foram realizados no Hospital das Clínicas? Esses 10 anos, em torno disso, foi não só o treinamento para a cirurgia, foram as capacitações que foram feitas. Sim. Os clínicos, por exemplo, na parte clínica, a doutora Ana Martinelli, gostaria de citar aqui. Na parte da patologia, o professor falecido Sérgio Zugolotto. Então, houve um preparo intelectual, um preparo técnico e o preparo da instituição, né? Longas reuniões, conversas com o superintendente, com o diretor clínico, né, os vários ao longo do tempo, para que tudo isso fosse possível, né? Hoje nós temos, foram realizados 415 transplantes, desde lá até agora. O senhor participou de quantos? Olha, diretamente participei de todos, né? Ali indiretamente participei de todos, né? Porque não é só a parte de execução técnica, tem a parte da coordenação. Uhum. Essa que agora eu estou passando por professor Enio, né? A parte de coordenação. Na execução prática, técnica do transplante, eu acredito, eu não tenho a conta aqui, mas eu acredito que tenham sido em torno de 300 transplantes. Professor Orlando, como é que é para o médico já experiente em fazer esse tipo de transplante? O senhor participou aí de 400 e pouco indiretamente, 300 e pouco diretamente. Passar no dia seguinte ou dias depois e conversar com o paciente que recebeu esse órgão? Olha, isso é algo extremamente gratificante, né? Porque existe uma mudança do comportamento, uma mudança da saúde do paciente, né? Então, e que torna esses doentes praticamente irreconhecíveis quando comparados com o pré-operatório. Nas minhas aulas, nas minhas exposições, eu sempre digo que o transplante de fígado, ele tem efeitos estéticos, muitas vezes, superiores ao de uma cirurgia plástica, né? Então, e isso é gratificante. E o transplante de fígado ele foi concebido, primeiro, para dar uma chance de vida para o paciente. E, segundo as palavras do professor Thomas Starr, que foi o pioneiro nos Estados Unidos, ele definiu o transplante como um procedimento que vai fazer com que o doente retorne à sociedade economicamente, socialmente, sexualmente ativo para exercer todas as suas funções. Então, quando a gente encontra um paciente com 6 meses, com 1 ano, ou no caso da nossa quarta paciente que está viva até hoje, e hoje está com 80 anos, é extremamente gratificante como eles estão saudáveis em todos esses aspectos. O senhor é um profissional realizado? Sim, sou. Eu acho que não só pelo transplante, mas sou realizado assim como médico, como professor, de um modo geral, né? E realizado também na vida familiar, né? Eu acho que tudo até agora deu certo, né? Com a vinda dos filhos, com os netos e com os vários assistentes. O doutor Enio é um deles, que foi totalmente formado aqui na casa e hoje passa a ser o coordenador e o responsável pelo programa de transplante de fígado. Professor Orlando Castro, muito obrigado pela sua participação aqui no programa da TV do Complexo. Parabéns pelo trabalho realizado e que o senhor possa oferecer muito mais experiência que o senhor já tem aos novos que estão entrando na faculdade e também no Hospital das Clínicas. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade e aproveitar a oportunidade para agradecer à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ao Departamento de Cirurgia, que tornou possível todo esse sonho aí ser realizado, né? E desejar ao professor Enio uma boa sorte
um bom desempenho nessa nova função, né? E que ele terá todo o apoio, tanto da instituição como da divisão de cirurgia digestiva, do qual eu ainda continuo por algum tempo como responsável, chefe por ela. Professor, muito obrigado. Eu conversei com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o primeiro cirurgião a fazer um transplante de fígado no Hospital das Clínicas. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero vocês no próximo programa da TV do Complexo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. Até lá.